Olá, tudo bem? Vamos falar um pouco agora de dicas da Banca Vunesp. Isso mesmo. E por que nós vamos falar da Banca Vunesp? Primeiro, porque as chances da Banca Vunesp ser a banca que vai fazer o concurso para a Prefeitura de São Paulo e para a SEDUC de São Paulo, né, a Secretaria de Educação do Estado de São Paulo, são muito grandes, porque tradicionalmente a Banca Vunesp tem prestado serviços aí, tem feito os concursos, tanto da Prefeitura quanto do Estado. E a Banca Vunesp, nos últimos concursos, ela tem explorado aí, trabalhado com várias prefeituras e vários estados, por esse Brasil afora. E é uma banca, portanto, que está sendo muito utilizada e a gente vai ver agora essas dicas da Banca Vunesp. Bem, como eu estava falando para vocês, a Banca Vunesp é uma banca de já uma tradição aí, tanto em relação a vestibulares quanto em concursos públicos de várias naturezas e cargos. Ela atua desde 1979, então é uma banca que já está aí consolidada no mercado, ela é bem tradicional e é uma banca que a gente sabe o que esperar da Vunesp. E o que é que nós podemos esperar da Vunesp? Por exemplo, algumas questões básicas, né? As questões ela tem questões dissertativas e ela tem também questões objetivas a depender do edital do concurso para o qual você vai prestar. Bem, as questões objetivas sempre são 5 alternativas, correto? Então, ela trabalha com A, B, C, D e E de alternativas. As questões objetivas têm uma objetividade implícita, ou seja, dificilmente a Banca Vunesp é uma banca que vai pedir para você assinalar a exceção ou a alternativa equivocada ou a errada. Ela normalmente pede para você assinalar a correta, a que condiz com o texto, com o contexto que ela está explorando ali, com algum autor, enfim. Ela tem essa característica de tratar das questões objetivas com bastante objetividade, com bastante clareza. Outra coisa, a nota de corte das provas da Vunesp normalmente são altas, o que significa que você precisa se preparar para a prova. Não dá para você ir fazer uma prova da Vunesp sem ter estudado, sem ter se dedicado. Portanto, coloque o estudo como prioridade, especialmente se o edital já tiver sido lançado. Então, muito foco e muita atenção aí na hora dos seus estudos e de objetividade nessa questão. Resolva bastante questões, faça bastante exercícios da Banca Vunesp para você se habituar com o linguajar, com o jeitão que ela faz as questões, etc. Bem, agora vamos falar da prova em si. A prova em si, quando ela explora as questões de legislação, na área especificamente de pedagogia, de educação, de professores, ela explora as questões sempre a partir do texto da lei, ou seja, ela cobra a lei no texto literal. Ela não vai pedir uma interpretação da lei, ela não vai pedir o que pode se interpretar ou o que pode se entender a partir de um texto da lei, mas ela pede exatamente o texto da lei. Ou seja, ela vai trocar uma palavra, ela vai trocar uma expressão, ela vai omitir uma palavra, uma expressão, e aí então ela vai explorar a questão nesse sentido. Então, sabendo disso, estude o texto da lei, a lei seca, né? É quando se estuda a lei do jeito que ela está escrita. Bem, outro mecanismo que a Vunesp utiliza para explorar aí nas questões a respeito de legislação são números, porcentagens.
toda vez que tiver algum item dentro da legislação que se refira a números, que se reporte a porcentagens, ela gosta de explorar. Então, por exemplo, aqui na nossa área, número de aulas, dias letivos, quantidade de faltas, qual é a porcentagem de faltas que o estudante da educação infantil pode ter, de ensino fundamental, de ensino médio, qual é a porcentagem de faltas que a escola precisa acionar o conselho tutelar, enfim, essas questões a Banca Vunesp gosta de explorar. E outra coisa que ela gosta de explorar também são os procedimentos. Então, pegando aí esse mesmo exemplo em relação à frequência dos alunos, ela gosta de explorar, por exemplo, uma questão que ela faria assim, você, como professor, qual é o procedimento correto em relação à conduta para os alunos que estão com frequência controlada ou com excesso de faltas, qual é o procedimento, quando o conselho tutelar deve ser acionado ou como deve ser acionado. Então, porque não é o professor que vai até o conselho tutelar, tem todo um trâmite. Então, ela gosta de explorar este passo a passo, né? Este trâmite, como se operacionaliza essa questão, ou abordar aí especialmente essa questão de porcentagens, de números, de datas. Ela gosta de explorar essas questões, esses conceitos, certo? Bem, a prova de conhecimentos pedagógicos, ela dá preferência a alguns autores. E que autores são esses? Que recorrentemente são objeto aí de questões das provas da Vunesp. Primeiro, Paulo Freire. Ele estará sempre, a Vunesp gosta de explorar e de elaborar questões a respeito de Paulo Freire. Thelma Vaz, ela gosta também, na questão de alfabetização e letramento, explorar Magda Soares, Emília Ferreiro, Ana Teberoski e Beatriz Cardoso. A outra tríade que ela gosta de explorar, de autores, são os da teoria psicogenética, Piaget, Vygotsky e Vallon. Ela, assim que pode, ela também faz questões envolvendo a teoria de Dewey, né? Quando ele trabalha lá as questões de experiência e o protagonismo do aluno. Demerval Saviani e José Carlos Libânio são outros autores que a Vunesp gosta de explorar questões. Em relação à avaliação, ela tem uma tendência aí para fazer questões trazendo os conceitos de Lucchesi e de Hoffman. E os outros autores também ela pede Ilma Passos Veiga, que trabalha aí essa questão do projeto político-pedagógico, e também os nossos grandes filósofos, né, da educação, Mário Sérgio Cortella, e também o Celso Vasconcelos. E Délia Lerner, a banca gosta também de explorar questões da Délia Lerner. Bem, a Vunesp, em algumas provas, ela também faz, de acordo com o edital, ela também faz questões dissertativas. Ou ela vai pedir uma redação, de acordo com o edital, né? Ou vai ter uma redação, um texto único, grande, ou algumas questões dissertativas. Para a Prefeitura de São Paulo, ela pede sempre, ou tradicionalmente tem pedido, 3 questões dissertativas, né? 3 perguntas para você desenvolver ali. Bem, se você estiver prestando concurso para a Prefeitura de São Paulo, para a Rede Estadual de São Paulo, não use a expressão alunos. A Prefeitura e o Estado não gostam dessa expressão. Então, quando você se referir a alunos, use sempre a expressão estudantes, ok? Fica aí uma dica, porque a Prefeitura de São Paulo, ela não gosta quando você escreve aluno, porque ela entende o aluno como um ser sem luz, né?
aluno, sem luz. E ela não gosta dessa expressão, prefere a expressão estudante. Então, você já sabe disso, se tiver uma questão dissertativa, use a expressão estudante. Bem, voltando aqui para as dicas da VUNESP. A VUNESP, qual é a grande sacada aí para você resolver bem essas questões dissertativas? Assim que você receber a prova, leia a proposta da questão dissertativa e vai resolver e antes de resolver a sua objetiva, escreva ali no rascunho algumas palavras que te vierem à mente assim que você leu aquele comando, assim que você leu aquele contexto ou da redação ou das 3 questões dissertativas. Anote algumas palavras e vai resolver a sua prova objetiva. Bem, durante a prova objetiva, aquelas questões vão estar trabalhando no seu cérebro no inconsciente. E sendo que, lendo a prova objetiva, você pode se lembrar de algum outro assunto, algum outro argumento, alguma outra coisa positiva para você acrescentar na hora da sua dissertativa, na hora da sua redação. Então, já fica aí como uma estratégia de resolução. Agora, em relação às questões objetivas de português, por exemplo, a VUNESP, ela tem o costume de, na hora de interpretação, ela lança mão de 3 tipos de texto. Um texto bem grande, ela coloca lá um texto bem grande e que vai ter várias questões sobre aquele texto. Depois ela tem um texto menor, um texto mais curto para 2 ou 3 questões, e ela terá um outro tipo de texto que será uma tirinha ou uma charge. Normalmente é para você interpretar, normalmente para você resolver ali alguma questão de interpretação dessa charge, dessa tirinha. Os outros, né? O texto grande, frequentemente as respostas das questões que ela vai explorar ali, aquele texto grande, estarão ou no primeiro parágrafo ou no último. Então, foque aí entre essa leitura no primeiro e no último. Outra coisa bastante importante para você fazer na resolução desses textos, né, de interpretação, de buscar aí a resposta, antes de ler os textos, leia o enunciado das questões. Leia o enunciado delas, porque quando você for ler o texto, você já sabe o que é que está sendo pedido e o seu olhar já vai direcionado para aquele objetivo, para aquele parágrafo, e aí você identifica com facilidade. Bem, outras coisas que a VUNESP gosta de explorar na parte de língua portuguesa crase, sempre terá pelo menos uma questão de crase. Pronomes, ela sempre vai fazer questão de pronomes, pontuação. A VUNESP adora explorar questões de vírgula, então foca aí na vírgula. E outra coisa que a VUNESP gosta de perguntar é a respeito de figuras de linguagem. E aí, gente, olha, não tem outro jeito, você vai ter que memorizar as figuras de linguagem, porque ou a gente sabe ou a gente não sabe, não dá ali para interpretar na hora. Tem os nomes específicos e aí você tem que memorizar. Tudo bem? Belezinha? Olha, não se esquece de se inscrever no canal, dá seu like e aciona aí se inscreve para você ser lembrado, né? Vai tocar o sininho ali, você vai ser lembrado, vai receber uma mensagem assim que tiver um vídeo novo, assim que tiver uma postagem nova, porque eu tô vindo aqui sempre com conteúdo bacana ou com dicas preciosas como essas para você se dar bem aí na resolução hoje aqui da prova da VUNESP. Boa sorte, bons estudos e continua por aqui.